Bom dia, turma! Por que será que a prof começou a aula com essa música que lembra lá a região nordeste do nosso país? Vamos descobrir por quê? É porque hoje nós vamos estudar sobre a literatura de cordel. Então, nós vamos na página 48 para entender que tipo de literatura é essa, que faz parte da tradição brasileira. Você conhece vários poemas, não é? Deve se lembrar de muitos já estudados na escola. Mas será que você já ouviu falar sobre um tipo de poema que é publicado em folheto, de papel e vendido em feiras e praças, geralmente em pequenas cidades do interior do Nordeste? É a literatura de cordel. Esse tipo de poema faz parte da literatura de cordel, porque os poetas, conhecidos como cordelistas, escreviam seus textos em folhetos e os penduravam em cordões ou barbantes para vendê-los, para vender em feiras. Então, aqui nós temos um exemplo. Olha aqui, esses poetas que faziam, né, o poema de cordel, faziam os seus folhetos e penduravam, ó, nas feiras, nas praças, para vendê-los. E bem baratinho. Então, nesses folhetos, eles escreviam sobre vários assuntos, sobre temas como o bem contra o mal, sobre a arrogância do ser humano, sobre a miséria daquela região, sobre algum assunto que estava em alta naquele tempo, alguma coisa que tinha acontecido ali fazia pouco tempo. Muitas pessoas ficavam sabendo desses acontecimentos através do cordel. Então, eles compravam esses folhetos para saber o que estava acontecendo, as notícias, entende? Mas tudo em forma de poema. Bem legal, né? Quando os cordelistas começaram a escrever seus versos, estes não se destinavam à leitura, mas à recitação ou à cantoria em público, muitas vezes acompanhados por violas ou pandeiros, numa tentativa de atrair os compradores para os folhetos. Então, eles começavam a cantar, a recitar os poemas, e isso chamava a atenção do público para que eles pudessem vender a sua literatura de cordel, os seus folhetos. Alguns folhetos apresentam versos engraçados. Isso nós vamos também fazer uma leitura desses versos engraçados a seguir. Mas antes disso, vamos assistir a um vídeo que fala um pouquinho mais sobre essa literatura, a literatura de cordel. Literatura de cordel é poesia popular, é história contada em versos, em estrofes a rimar, escrita em papel comum, feita pra ler ou cantar. A capa em xilogravura, trabalho de artesão, e esculpe em madeira, desenho com conção, preparando a matriz pra fazer reprodução. Mas pode ser um desenho, uma foto, uma pintura, cujo título bem à mostra resume a escritura. É uma bela tradição que exprime nossa cultura.
músicas por apenas R$ 1. O cordel é uma expressão, autêntica poesia. O povo da minha terra que luta pra que um dia acabe a fome e a miséria, haja paz e harmonia. Legal, turma! Vocês viram também que bacana as capas desses folhetos? Olha aqui, todas desenhadas com uma técnica chamada de xilogravura, que nós vamos aprender também o que é, do que se trata. Mas antes disso, vamos fazer a leitura do texto que está na página 49. No tempo que os bichos falavam. Antes de começar a ler, vocês lembram que nós trabalhamos sobre poemas? Então, eu tenho um poema, cada linha do poema é um verso e o conjunto de versos forma uma estrofe. Então, vamos lá. O sapo com muita fome foi saindo do barreiro. Um batalhão de formigas lhe enfrentaram no terreiro e o sapo com a língua venceu o cortejo inteiro. O macaco é bicho esperto, o jumento trabalhador. O macaco é mais alegre, o jumento mais sofredor. O jumento sofre calado, o macaco é chiador. O tatu e o timbu eram amigos demais. Tatu comia batata e o timbu, mais voraz, comia pintinhos novos. O cachorro corria atrás. Gambá e o Papa-Mel foram à festa um certo dia. Gambá não arranjou nada e, cheio de ironia, destampou o seu perfume. Correu toda a bicharia. O galo e o carneiro foram cantar num festim. O galo cantou bonito, carneiro cantou ruim. O galo almoçou milho, carneiro comeu capim. O bem-te-vi chama chuva. Anum preto é agoureiro. Quando os bichos falavam, Anum era o seresteiro. E os dois só cantavam bem, tendo água no barreiro. O pato invejava o pombo, por ele ser mensageiro. E o pombo invejava o pato, por nadar muito maneiro. Sempre foram bons amigos, um manzanza, outro ligeiro. O morcego era o vampiro e só de noite saía para sangrar o cavalo. Com a sua covardia, sugava o sangue e voava e na mata se escondia. Beija-Flor disse para Ema por que esse pescoção? Disse a Ema, e tu também? Com um bicho de ferrão? Ela aí meteu-lhe o bico e deixou morta no chão. O ódio só foi guardado pelo cachorro e o gato, mas são menos despeitados do que o gato e o rato. E depois deram uma festa para acabar com o desacato. Mas depois de muito tempo, os bichos se reuniram e os problemas de todos com calma ali discutiram. Chegaram a um acordo e todos eles se uniram. Na festa, todos os bichos
brincavam entusiasmados, e o cachorro admirava, da cachorra o peneirado, e já pela meia-noite disse: Vem cá, meu bocado. Quando a festa terminou, voltaram às atividades e muitos deles saíram cheios de felicidades e até hoje ainda vivem conservando as amizades. Então, aqui nós temos um poema, né? Um poema de cordel que fala um pouquinho sobre os animais. Aqui o título vem como No Tempo em que os Bichos Falavam. Só que ali o autor ele tenta colocar ali os animais na convivência entre espécies diferentes ali, jeitos diferentes, qualidades e defeitos diferentes, como que eles conviviam, como que eles lidavam com essas diferenças. E ele fala um pouquinho ali também como se fossem os seres humanos. Então, se você ler cada verso ali, ó, o macaco é bicho esperto, o jumento trabalhador. Então, ele coloca um pouquinho do ser humano ali naquela história, né? Como se fosse o macaco, uma pessoa muito esperta, né? O jumento ali, aquela pessoa que tem que lutar, lutar para trabalhar, trabalhar, trabalhar e não consegue as coisas, né? Aí fala que o macaco, por ser esperto ali, ele é mais alegre e fala que o jumento, ele é mais sofredor, porque ele trabalha, trabalha, trabalha. O jumento sofre calado e o macaco chiador. Então ele transfere um pouquinho dessa história dos animais para a história real dos seres humanos, tá? Ele faz essa comparação. Aqui fala um pouquinho da pessoa que fez, né, esse cordel, que é o José Francisco Borges. Ele é conhecido também como J. Borges. Nasceu em 1935 em Pernambuco, mora até hoje na cidade de Bezerros, onde tem uma oficina para confecção de folhetos e xilogravura. Isto é, a ilustração que é feita, gravada na madeira. Nós vamos ver um vídeo bem legal que mostra o local, né, o ateliê desse famoso cordelista, e ele faz também as xilogravuras. Vocês vão ver que interessante que é. Além de poeta, Borges ilustrou folhetos de outros artistas populares. Então, não é só os folhetos dele que tem as gravuras que ele faz, de autoria dele. Ele também faz essas gravuras para outros poetas, e vocês vão ver ali também que ele já viajou pelo mundo inteiro ali também, de tão conhecido que ele é, de tão importante que o trabalho dele tem, né? A importância do trabalho dele para a cultura, para a literatura. Seus versos chamam a atenção por causa do bom humor. Então, ele trata as histórias, as situações, de uma maneira muito bem humorada, por isso que isso acabou chamando a atenção dos leitores. Ou por tratar da religiosidade do povo também. Publicou, entre outras narrativas, Exemplo da Cobra que falou sobre a crise e a corrupção e História de Jesus, o Menino e o Galo. Então vamos conhecer um pouquinho mais sobre a história do J. Borges? Vamos falar agora de cultura brasileira? A literatura de cordel, a xilogravura, uma técnica de gravura na madeira, foram trazidas pelos portugueses, mas ganharam aqui personalidade, se tornaram uma marca do Nordeste. Você vai conhecer agora o trabalho de J. Borges, um artista que uniu essas duas técnicas e é reconhecido no mundo inteiro. Nesse céu de nuvens quase derramadeiras, o sertão se alegra com os bois, os mandacarus, os jumentos, as moças, os cajus. Esse é o mundo do sertão. Origem, substância primeira para a largueza do pensamento e a navegação das ideias. Foi nele que J. Borges, cordelista e gravurista, nasceu, foi menino e se criou, entre as escritas no avesso. E aqui no Nordeste, por conta do poder aquisitivo lá embaixo, aí criou-se muitos artistas. Todo mundo tinha que viver. E não tinha emprego, não tinha nada, a maioria não sabia nem ler. E aí passava para escrever cordel, para fazer gravura, fazer boneco de barro.
Nos anos 40, no sertão, não tinha rádio. Televisão nem existia no Brasil. Jornal não chegava tão longe. Livraria era nome que ninguém nem conhecia. Tempo de letra fraca no sertão. Foi assim que o cordel, nas feiras, nos povoados, passou a levar notícias, histórias de amor, histórias de humor. E muita gente no sertão aprendeu a ler com a literatura de cordel. Eu me criei no sítio e a única informação era dada pelo cordel, que meu pai comprava na feira e levava para a gente ler. A virada do trem, a virada do caminhão de Gravatar, a cheia de Maceió, saía os cordéis, meu pai levava, era o jornalismo nosso. Eu entendi de comprar e vender o cordel, pelas praças, pelas feiras, me dei muito bem. Escrevi um cordel, foi aonde surgiu a necessidade de ilustrar, porque sem a ilustração do cordel, não vendia o cordel. Se botasse só letra, o povo não comprava. J. Borges, há muito tempo, não vive do cordel. Para ilustrar as antigas histórias, aprendeu sozinho a fazer xilogravura. Xilogravura é gravura em madeira e quem faz a xilogravura é o xilógrafo. E essa hoje é a sua grande arte. Da maneira mais artesanal, ele desenvolve o seu ofício. E na madeira cor de canela, esculpe as histórias do sertão do Nordeste, as paisagens, os bichos, os costumes daquela gente. Vende gravuras para o Brasil inteiro e costuma dar aulas no exterior. Dei aula nos Estados Unidos, dei aula na França, dei aula na Suíça, dei aula na Venezuela, dei aula em Cuba. Tem hora que eu paro em mim e digo, meu Deus, o menino do sítio, analfabeto, que só teve 10 vezes de escola, deu um salto muito grande na vida. O senhor gosta mais de escrever ou de fazer achilo? As duas coisas. Agora eu estou escrevendo mais por encomenda, né? Negócio de casamento, louvação de personagem. Estou fazendo uma xilogravura de um casal de noivo. Alô? Tô fazendo seu trabalho. Sempre é assim. Eles encomendam uma coisa, depois ligam para botar. Oh, tem jeito de botar uma Nossa Senhora? Eu disse, não tem não, que já estou terminando. Ela combinou que sexta-feira vem pegar e tá tudo certo. Vocês viram, turma, que interessante como que eles fazem essas xilogravuras? É muito interessante. Então, a madeira, ela é talhada e fica toda aquela parte, né, com alto relevo. Aí ele passa a tinta em cima, coloca a folha, né, pressiona a folha como se fosse um carimbo. E quando tira a folha, fica todinha a gravura ali. Por isso que na hora de talhar, ele tem que talhar as palavras de trás para frente, porque quando sai ali no carimbo, fica certinho a leitura. Olha aqui que interessante. Aqui nós temos 4 xilogravuras diferentes, feitas com essa técnica. É muito, muito legal, tá? Então, elas são utilizadas lá nas capas dos folhetos do poema de cordel. Lembra da capa do cordel No Tempo que os Bichos Falavam? Ela foi produzida com o uso da xilogravura. Essa palavra é formada por xilo, que significa no grego madeira, e gravura, que significa impressão de algo. Então, a junção dessas duas palavras. A maior parte das capas dos folhetos de cordel é ilustrado por meio de xilogravura. Nessa técnica, o artista utiliza um pedaço de madeira para entalhar um desenho em alto relevo. Em seguida, ele usa tinta para pintar esse desenho. Utilizando uma prensa, revela a imagem no papel ou em outro material. Muito legal! Atualmente, os maiores centros de produção de xilogravuras populares estão em Pernambuco e no Ceará. Vocês viram lá que bacana o local onde ele trabalha, que riqueza, que cultura.
Neste momento, como nós já aprendemos o que é xilogravura, conhecemos o poema de cordel, nós vamos fazer o entender o texto. Então, a prof vai deixar para vocês as páginas 53 e 54. Aqui na 53 está assim, ó, entender o texto. Lá no início da leitura, a prof explicou para vocês, relembrou, na verdade, o que era verso e o que era estrofe, tá? Então, na primeira estrofe, o que aconteceu com as formigas? Que verso comprova isso? Aí vocês vão copiar aqui, vai escrever o que aconteceu e depois copia o verso aqui. Na quarta estrofe, por que os bichos correram do gambá? Aconteceu alguma coisa lá que eles, ó, se mandaram. Na 3, na sétima estrofe, o cordelista afirma que o pombo é mensageiro. Por que ele diz isso? Então, vocês coloquem aqui. Na número 4, na 12ª estrofe, como o cachorro procura conquistar a cachorra? Coloca aqui também. Aqui nós temos a coluna onde estão os animais, todos os animais que foram citados lá no poema, e depois nós temos as características. Então lá o autor, ele faz com que cada animal tenha uma característica diferente. Então vocês vão ter que fazer essa correspondência aqui entre as colunas. Vai ter que encontrar qual que era a qualidade, a característica que o sapo tinha. Procura, coloca a letra A. E a do macaco, coloca a letra B. E assim por diante. Na página 54, nós temos a 6 e a 7. Na 6, você vai assinalar a alternativa correta sobre os bichos que aparecem nesse cordel, ok? Letra A, procuram ensinar uma lição de moral para quem está lendo? Será que é isso? Letra B, tem conduta semelhante à dos seres humanos? Letra C, contam uma história em que todos participam de uma festa. Será que é só isso? E letra D, vivem em paz no mundo de imaginação. Aí tem apenas uma alternativa correta. Na 7 também só tem uma. Os bichos reuniram-se para quê? Para se divertir, para discutirem seus problemas, para mostrarem inanimidades ou se conhecer. Eu falei inanimidades, é inimizades, tá? Quando você é inimigo de alguém, não se dá bem com alguém, tem alguma encrenca, tá? É inimizade, certo? Então, seria isso, tá bom, turma? Vou deixar essas atividades, façam com bastante atenção e logo, logo a gente prossegue com o trabalho aí com poemas de cordel. Até mais, turma. Um grande abraço para vocês. Caprichem, tá?